Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso eu peço, por gentileza, use a lógica e raciocine mais uma vez junto comigo, meus queridos amigos. Certa vez o apóstolo Paulo afirmou que ele havia sido crucificado com Cristo. Porém, hoje nós sabemos que isto é apenas uma ilustração, porque a morte de Paulo se deu na decapitação. Em nenhum momento Paulo foi crucificado. Isto é uma linguagem simbólica que o apóstolo se utilizou para relatar o que Deus estava realizando a nível espiritual com ele. Pois o mesmo ocorreu com Jesus. Jesus teve que morrer de forma literal lá na cruz, para abrir o entendimento dos seres humanos daquela geração para o que Deus estava realizando a nível espiritual com cada um deles naquela geração. Neste caso, veja exatamente o que Paulo afirma no livro de Efésios capítulo 2, versículo 6 e no livro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo, ele disse que havia sido crucificado com Cristo, e juntamente com Cristo nos ressuscitou. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo afirmou que havia sido crucificado com Cristo, que havia sido ressuscitado com Cristo e já não era mais ele que estava vivo, mas sim Cristo em seu lugar. Então, neste caso, quem exatamente morreu? Paulo ou Cristo? Quem exatamente ressuscitou? Paulo ou Cristo? A resposta é Cristo, porque é Cristo que se encontrava morto. Foi Cristo que ressuscitou, porque o corpo humano de Paulo não estava morto. O corpo humano de Paulo em nenhum momento passou da morte para a vida. Paulo não foi enterrado em um cemitério, porém mesmo assim já havia ressuscitado. Porque a descrição de que Paulo afirma que havia sido crucificado e ressuscitado, ele está fazendo uma afirmação a respeito da pessoa de Cristo. Porque foi Cristo que havia ressuscitado sobre a sua vida. Você acha que eu estou equivocado? Veja o que consta no Evangelho de Lucas capítulo 24, versículo 46, onde o próprio Jesus afirmou: Eles disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e de ressuscitar dentre os mortos. Por isto que o apóstolo Paulo afirmou que ele havia sido crucificado com Cristo. Sim, porque Cristo haveria de padecer sobre o homem Paulo. E Cristo haveria de ressuscitar sobre a pessoa de Paulo, pois foi o mesmo que ocorreu com Jesus. Você acha que eu estou equivocado? Veja o que consta no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 35, 44 e 46. Preste atenção, meu querido amigo. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Disse Paulo: semeia-se corpo animal, ressuscita o corpo espiritual. Neste caso, podemos entender que o que estava morto era Cristo sobre Paulo, era Cristo sobre Jesus. Sim, porque foi Cristo que ressuscitou, não o apóstolo Paulo. Repito, o apóstolo Paulo não foi morto, não foi posto em um cemitério. Mesmo assim, ele havia ressuscitado, porque quando ele diz, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ele está afirmando que a sua verdadeira identidade se chamava Cristo. Então, se ele era o próprio Cristo, era ele que estava morto, e era o próprio Cristo que se chamava Paulo naquela ocasião que havia ressuscitado. O mesmo, repito, ocorreu com Jesus. Eles disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e de ressuscitar dentre os mortos. Aqui podemos entender que semeia-se o corpo animal, ressuscita o corpo espiritual. Se é o corpo espiritual que ressuscita, como poderia Jesus ter ressuscitado? Como poderia o corpo humano de Jesus ter ressuscitado? Como poderia o corpo humano de Paulo ter ressuscitado, se o que ressuscita é o espírito? Porque é exatamente o espírito que se encontra morto. Porque na essência nós somos o próprio Cristo. O mesmo se repete conosco. Cristo se encontra morto em nós. É Cristo que precisa ressuscitar. Você está muito bem vivo, eu também? Veja bem, preste atenção no desfecho dessa história. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Bom, se há o corpo espiritual, aonde se encontra este corpo espiritual de Cristo sobre a sua vida? Simples, morto. Assim como se encontrava morto sobre o apóstolo Paulo e também sobre Jesus, porque a verdadeira morte e ressurreição de Cristo sobre Jesus ocorreu lá no batismo. Sim, quando Jesus saiu das águas, ele olhou para o alto e eis o Espírito de Cristo, sim, vindo sobre ele, símbolo da ressurreição dos mortos, porque naquela ocasião Jesus se encontrava morto em seus pecados. Por isso, símbolo do batismo. O velho homem morre,
e ressuscita Cristo em seu lugar. Porque Cristo é um novo homem. Como o próprio Paulo disse, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque a partir daquele momento a mentalidade da carne de Paulo havia sido desfeita, e o que ocupou o seu lugar foi a mente de Cristo. Penso, logo existo, diz o filósofo. Paulo pensava com a mentalidade da carne. Ele era um homem. A partir do momento que Paulo passou a pensar com a mente de Cristo, ele passou a ser o próprio Cristo. Preste atenção, mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Primeiro somos nós, o homem natural. Depois que este homem espiritual ressuscitar sobre nós, já não será mais nós que estaremos vivos, mas sim Cristo em nosso lugar. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Por seu poder Deus ressuscitou o Senhor, e igualmente nos ressuscitará. Quando Deus ressuscitou Jesus, é um símbolo da pessoa de Cristo. Sim, porque quando Deus ressuscitou Cristo, automaticamente havia ressuscitado Jesus, porque Jesus, sim, a verdadeira identidade dele era Cristo. Quando Cristo ressuscitou, automaticamente estava ali Jesus ressuscitando através de Cristo, porque na essência todos nós somos o próprio Cristo. Quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos juntos, porque na essência nós, desde o princípio, éramos o próprio Cristo. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus lá no batismo. Embora de forma literal ele tenha morrido lá na cruz para abrir o entendimento dos homens daquela geração, para compreender o que Deus realiza a nível espiritual, porque Cristo se encontra dentro de cada um de nós. É dentro de cada um de nós que ele precisa ressuscitar. Preste atenção. Vamos por partes. Em primeiro lugar, se Cristo morreu simplesmente porque o corpo de Jesus havia sido crucificado, então como fica na questão de quando Jesus não existia? Por acaso Cristo não existia porque o homem Jesus não existia? É óbvio que não. Independentemente daquele corpo ter sido crucificado e morto, não afeta a realidade espiritual, porque Cristo é um espírito. Veja, em segundo lugar, diz, semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Neste caso, por que o corpo humano de Jesus ressuscitou? Se o que ressuscita é o espírito. Está vendo que tudo isso é um símbolo deixado por Deus para abrir o nosso entendimento? O que ressuscita é o corpo espiritual, não o corpo humano. Em terceiro lugar, diz que o corpo espiritual iria ressuscitar. Neste caso, era o Espírito de Cristo que se encontrava morto, e não Jesus, que é o que eu estou falando desde o princípio, que é o que o apóstolo Paulo afirmou. Nós precisamos nascer de novo, disse Jesus. Esse nascer de novo é o símbolo de Cristo ressuscitando em nós. Não sou eu que estou afirmando. O próprio Jesus disse, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito se torna Cristo. Então, quando você ir se tornar o Cristo, quando você recuperar a sua verdadeira consciência, você irá se tornar o próprio Filho de Deus, porque você terá sido gerado por Deus. Então, neste caso, Cristo estará ressuscitando sobre a sua vida, ressuscitando dentre os mortos, porque nós se encontramos mortos em nossos pecados. Sim, por causa dessa nossa mentalidade da carne, nós se encontramos mortos espiritualmente, porque espiritualmente nós somos o próprio Cristo. Por isso, Cristo precisa ressuscitar, porque nós, na essência, somos o próprio Cristo, dormindo o sono da morte. Está dado o recado, meus queridos amigos. Um abraço a todos. Reflita com extrema atenção. Disto depende a sua vida espiritual, de compreender estes mistérios espirituais do Criador.